Fator Político BR conversa hoje com o deputado federal Luiz Felipe de Bragança e Orleans. Muito obrigada pela sua participação, por falar conosco. Obrigado por estar me recebendo aqui. Deputado, o que o senhor avalia como prioridade nesse retorno das atividades no Congresso Nacional? Olha, do lado da oposição, a nossa prioridade é tentar minimizar os danos que estão sendo causados na parte econômica, número um, porque isso afeta emprego, renda, oportunidade, poupança, estabilidade do país como um todo. O que o governo está propondo é muito nocivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vários decretos que foram criados aí pelo governo, sobretudo esse decreto ditadura que está vindo, um pelo lado das armas, ou seja, limitando um direito fundamental que é o da defesa, assumindo que o governo é capaz de proteger todo mundo, e nós sabemos todos que não é capaz, muito pelo contrário, o país ainda é um dos países mais violentos do mundo, e as forças de segurança não têm capacidade, em nenhum país do mundo, de prover a nossa segurança individual. Então, nós é que temos que fazer essa segurança individual. E, do outro lado, ele já sinalizou também que vem com um decreto aí, ou menos um projeto de lei, para censurar e também limitar vozes críticas contra agentes do Estado, agentes do governo. E eu acho isso também extremamente perigoso para a nossa democracia. Então, eu diria que a gente tem 3 itens aí fundamentais de combate. Eu tenho certeza que um outro ponto paralelo a esse, que não é um objetivo da oposição, porque a oposição está passiva em observando esse processo, que é o processo de ver o governo comprar partidos e comprar deputados. E você vê todo o processo legislativo sendo orientado por isso, e não pelo tema, e não pelo próprio regimento, e não pela agenda que a Câmara deveria estar liderando. Que a Câmara tem vários projetos fundamentais para o Brasil, que tramitam na Câmara e também no Senado, mas estão se vendendo ao que é o interesse do governo. E o governo está sinalizando que quer comprar. Então, você tem os legisladores que querem se vender e o Poder Executivo que quer se comprar. E é isso que estamos observando para ver qual é a profundidade do dano disso. Porque certamente vai mudar o jogo da oposição. A oposição pode perder base, o governo ganhar base, e ver qual é a conjuntura, como é que a gente vai fazer junto para limitar esses danos aí que eu mencionei, além de outros que certamente eles vão querer pautar. Certamente. Deputado, antes de mais nada, quero pedir desculpas que eu pronunciei seu sobrenome errado, eu inverti, falei de Orleans e Bragança, na verdade é de Orleans e Bragança, e eu falei invertido, né? Perdão. Não tem problema nenhum. Tá bom, obrigada. Vamos para a segunda pergunta, já que a gente está falando sobre essas pautas importantes que devem ser votadas ainda nesse próximo semestre. O Senado agora tem essa missão de tentar melhorar o texto da reforma tributária, né? Existe uma perspectiva, o senhor que está aí circulando, tem contato com outros senadores, existe uma perspectiva de melhorar essa proposta? Olha, certamente o Senado não quer se apequenar como a Câmara se apequenou. O processo na Câmara foi uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha carreira política, que é curta, de 5 anos, praticamente 4 anos e meio. No entanto, certamente isso chocou muitos deputados de ter votado algo tão importante sem nenhuma noção do que estavam fazendo até 1 hora antes de abrir a votação. Então, isso foi um atropelo dos deputados. Eu tenho certeza que os senadores, por terem mais senioridade e terem um pouquinho mais de apreço à sua própria voz, eles não vão deixar que o Pacheco faça a mesma coisa no Senado que o Lira fez na Câmara.
realmente foi assim uma condução espúria, para não dizer outros adjetivos aqui que me comprometeria. Mas realmente a gente tem acho que o deputado Van Hatten até pontuou isso de uma maneira brilhante. Ele falou: olha, se o Pacheco fosse mostrar um pouco de hombridade do Senado, deveria devolver assim, o que foi votado na Câmara, a reforma tributária que foi votada na Câmara, também o CARF, que também foi votado na Câmara de uma maneira totalmente espúria e atropelada. Foi no afogadilho, querendo sair de férias para um forró, não sei aonde, que barco. Isso é a maneira mais pequena e não profissional que eu já vi. Não se faz isso com pessoas que são convocadas do Brasil inteiro, são pessoas que abandonaram suas vidas profissionais e estão ali se dedicando a serem representantes da população, mas são tratados como bucha de canhão, como meros chanceladores de um acordo que já tinha sido estabelecido entre a presidência da Câmara e os governadores, que também não leram o processo. Então, é um atropelo absoluto. Agora, espero que Pacheco não faça isso com o Senado, e espero que os senadores não se entreguem e não se vendam como os deputados se venderam. Sabemos que muitos senadores são da base do governo, mesmo assim, mesmo sendo da base do governo, discutam o projeto, coloquem para o debate público da população, porque a Câmara não fez isso. Se o Senado fizer isso, ele estaria fazendo um bom serviço para a população entender os impactos. Os diferentes setores começarem a fazer conta por conta própria e, certamente, em fazendo conta por conta própria, vão estar pressionando para rejeitar esse projeto. Talvez até mude a opinião de alguns senadores importantes aí nesse processo. É isso aí. E vale lembrar que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fez um compromisso com o presidente Lula em aprovar essa reforma tributária antes do recesso parlamentar, e assim aconteceu. Mas ainda a gente destaca o empenho do presidente Lula nessa reforma tributária. As más línguas dizem, inclusive, que um dos motivos é para que ele tenha o controle da arrecadação. Afinal, o Pacto Federativo é o fim do Pacto Federativo, né? É a criação desse conselhão. Exatamente. Olha, quando você começa a fazer as contas de quem é que está ganhando com essa proposta, e você vê que tem muito mais perdedores do que ganhadores, quem que perde com a proposta? Os estados e municípios perdem com essa proposta. Diversos setores do serviço perdem com essa proposta. Diversos setores do agronegócio perdem com essa proposta. A população consumidora perde com essa proposta. Então, você fala assim, quem é que está ganhando? Uma parcela da indústria é que está ganhando, que acha que vai ter um benefício, mas se todo mundo está perdendo, para quem que a indústria vai vender? A indústria vai perder também. Então, eles não estão fazendo essa simulação. Aliás, nenhuma simulação do governo de impacto foi feita. Nenhuma. Vários setores fizeram as suas, mas o governo não fez nenhuma, porque ele sabe que vai ter impacto negativo. Então, quem é que está ganhando? O governo federal. Aí você fala assim, poxa, mas a centralização do sistema de arrecadação não é positivo? Aí eu faço a pergunta, que não foi feita em todo esse debate, deveria ter sido feito até com os deputados em comissão especial. A pergunta é o seguinte, os sistemas de cobrança de impostos estaduais e municipais não estão funcionando? A verdade é que estão funcionando muito bem. Os estados sabem cobrar impostos muito bem, não estão com deficiência tecnológica para cobrar imposto. Os estados e municípios sabem cobrar imposto, então eles não precisam da tecnologia federal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai colocar numa autarquia, numa burocracia federal, a cobrança dos seus impostos municipais e estaduais. Quem é que garante que os números que foram registrados ali são os números certos? Qual é essa auditoria aí? Quem é que vai fazer essa auditoria? Está aberto o sistema? É um sistema fechado, aberto? É melhor do que os sistemas de cobrança que existem hoje nos estados e municípios? Existe esse sistema? Tem que criar essa burocracia, essa tecnologia, e tem que criar essa transparência que
até agora nem se discutiram isso. Está tudo na fé do bigode, falando assim, olha, a gente vai cobrar para você no teu estado e depois fala para você o quanto que a gente cobrou. Ah, é? Quem é que vai verificar isso? Quem vai fazer a auditoria? O estado membro, o município que vai ter que aceitar ali o valor de face, que o relatório da autarquia, da autarquia aqui do federal. Veja o potencial de desvios, veja o potencial de estados estarem sendo sobrecobrados e subinformados. Veja tudo essas possibilidades, uma vez que você torna esse processo menos transparente. O que é de melhor interesse para os estados e municípios é que eles façam suas próprias cobranças, eles façam suas próprias auditorias. Por quê? Porque é do interesse deles. Eles têm comando dos seus próprios orçamentos. Com essa autarquia central, eles vão ficar dependentes estruturalmente de uma autarquia que não foi criada ainda, não tem sistema, não tem transparência, não tem regra, não tem norma regimentando essa novo sistema de cobrança. Então, a perda para os estados e municípios nesse sentido pode ser absoluta. Eles podem virar meros gerenciadores locais. Nem gerenciadores vão ser, porque essa autarquia vai criar muito influência, vai ter muita influência política do que eles podem e não podem fazer. Vai virar quase que um parlamento federal em paralelo à Câmara dos Deputados e o Senado. Imagina a fila de municípios e de governadores para conversar com os burocratas dessa nova autarquia. É isso que está em jogo. E é exatamente essa realidade, incrível que pareça, que foi entregue na mão de um governo que já foi criminalizado por corrupção, por desvio, por tudo aquilo que é falcatrua que existe na face da terra. Então, os governadores e os deputados que assinaram essa proposta fizeram essa entrega. Está aqui um governo corrupto, com tradição de ser corrupto, entregaram um poder monumental, carta branca para o poder. Mas como é que faz um negócio desse? É impressionante o que está acontecendo. Realmente consequências terríveis. Outro texto da pauta econômica, o Senado já fez alterações no texto do arcabouço fiscal, que prevê novas regras fiscais para a questão do orçamento do Estado. E eles tiraram das regras fiscais o Fundo Constitucional do Distrito Federal, o Fundeb, que é voltado para a educação básica, e também os gastos com ciência e tecnologia. Como que o senhor avalia esse texto que mais está parecendo uma coxa de retalhos? Quais são suas apostas? Se o Cajado, que é o relator na Câmara, ele deve recuperar e colocar isso de novo dentro das regras? Quais são suas apostas? Bem, é uma situação tão... Tem camadas de críticas aqui que eu tenho que fazer. A primeira é o seguinte: a gente nunca deveria ter rompido o teto de gastos. Então, ok, rompemos o teto de gastos, tá bom. Então, temos agora o arcabouço fiscal, que vai garantir gastos, que vai garantir arrecadação. O que o Cajado, que foi o deputado até extremamente responsável, o que ele fez, dado que ele já estava segurando um ouriço, muito difícil de segurar. Já está segurando algo que viola tudo que é são no quesito estabilidade fiscal. Muito bem. Então, ele já tinha que lidar com isso. Mas o que ele fez? Havia várias exceções ainda. Além de ter, na proposta original do arcabouço fiscal, além de ter vários aumentos de gastos e também aumento de impostos, o que tinha? Tinha várias exceções para o que se considerava despesa. E o que ele fez durante a relatoria dele foi incluir isso tudo no cálculo da despesa. Perfeito. Fez excelente trabalho nesse sentido. Muito bem. O texto, infelizmente, foi aprovado, levado para o Senado. Né? Infelizmente, eu digo porque eu tenho uma crítica anterior a esse ajuste que ele fez, mas que o ajuste dele foi positivo, foi, considerando que o texto já era ruim de natureza. Mas tudo bem. Isso enviado para o Senado piorou o texto do Cajado, extraindo do cálculo de despesas quase 100 bilhões, quase 100 bilhões em despesas, e está mandando isso de volta
para a Câmara. Aí o próprio Cajado, se eu fosse o Cajado, imagino que o Cajado estaria indignado de ver essa adulteração do texto, e ele combateu vários partidos ali, até da base do Várias governo. reuniões com as lideranças. Várias né? reuniões, eu vi o quanto tempo que ele gastou nisso, o quanto que ele se desgastou até com a oposição como nós, porque ele queria o nosso voto, mas por mais que ele tentasse, ele estava com um texto ruim, mesmo que ele tenha aprimorado o texto, tentado reduzir os impactos negativos, ele não conseguiu, obviamente, estar com um texto ruim. Enfim, ele fez um bom trabalho em tentar reduzir dano. Mas agora vem o texto de volta do Senado, praticamente violando tudo que ele tinha negociado, e as grandes contas que tinham sido excluídas, né? Inicialmente, que ele tinha incluído, agora eles excluíram de novo. Então, isso eu diria que é um problema cognitivo. Esse pessoal não sabe fazer conta. Eles estão achando que despesa, quem paga é outro fulano, é o mesmo bolso que paga a despesa. Então, a gente tem que ter um cálculo que incute todas as despesas, que se sai do erário é despesa, tem que ser incluída no cálculo do que é despesa. Não pode dizer, isso aqui tem algumas despesas que estão fora do cálculo do que é despesa, mas é despesa também. Então, no final das contas, o que os senadores fizeram foi abrir uma comporta de gastança para o futuro sem limite. O Fundeb pode, se agora é quase 100 bi, o ano que vem pode ser 200, ou 300, ou 400 bi. Ninguém vai ter o controle, está fora do cálculo de despesa. Então, quanto que vai ser? Então, é isso. Mesmo o arcabouço fiscal, na sua porcaria de texto que ele mesmo alguns limites ele criava, que ele dava o teto de quanto de gastos a mais ele pode ter. Então, é por isso que a gente tem que reincluir tudo isso de novo dentro do cálculo de teto de gastos. É um absurdo que o Senado tenha feito isso com o texto que foi mandado para eles. Enfim, é uma questão cognitiva. Acho que eles não sabem fazer conta e eles também não entendem nada dos impactos que isso pode gerar na inflação, e que inflação também é tributação, né? Inflação cria problema para a classe média, cria impacto de poder aquisitivo para a classe média, aumenta juros. Eles querem diminuir juros com a inflação subindo. Isso tem problema cognitivo ali, com certeza. Agora, só por uma questão de rito, suponhamos que o texto seja alterado novamente na Câmara, volta para o Senado. Ambas as casas precisam chegar num consenso, é isso? Exatamente. Eu acho que aí depende de quem quer mais essa aprovação. Eu espero que a Câmara tenha um pouco de altivez e não se entregue como se entregou na questão da reforma tributária, que na questão do arcabouço fiscal, ela volte a votar e a aprovar. Neste caso, infelizmente, eu vou ter que fazer aqui até coro para aprovação do texto como ele está, como ele estava antes de ter ido para o Senado, desculpa, do texto que o Cajado tinha enviado para o Senado, e não do texto que voltou do Senado, porque de fato a gente não pode fazer isso com o Brasil. É uma grande irresponsabilidade de fazer isso com o Brasil, de botar um volume de despesas já agora, assim, um impacto imediato na questão de gastos aí, vai atrapalhar até essa questão de rombo. Eles querem calcular o rombo, já existe rombo fiscal, agora eles querem dizer que alguma parte da despesa não entra no cálculo do rombo. Então, eles vão poder baixar juros de um lado. Tem que pagar do mesmo jeito, né? Mas vai ter que pagar do mesmo jeito, porque a inflação vai estar criada do mesmo jeito. É isso que... É impressionante. Não há, colocaram um relator lá que não sei qual é a responsabilidade dele, ou compreensão econômica. E o pior Mas de tudo, inacreditável isso, é inacreditável. A questão desse arcabouço é o crime de responsabilidade também, que isso agora vai acabar. Então, acabou, a impressão exatamente. que passa é o seguinte: não, vamos colocar isso aqui como investimentos, e além de tudo, não vai ter nenhum tipo de punição, né? Além de poder dar um cheque em branco, se você usar ele de forma errada, não vai acontecer nada com quem estourar a conta, digamos assim. Exatamente. Não tem mais isso, e também facilitou a alteração do que é o teto de gastos, né? Porque agora é por lei complementar e antigamente era por emenda constitucional.
E aí muitos criticavam até, tem que acabar com o teto de gastos, porque nós temos um problema aí de até o Guedes violava o teto de gastos. Olha, é uma narrativa tão idiota essa que criaram, é de gente desqualificada mesmo. Por quê? Toda empresa faz um orçamento, toda empresa séria faz um orçamento. E aí o ano vai se realizando. No meio do caminho, você vê que o teu orçamento precisa ser reajustado. Sabe o que você faz? Você convoca os seus acionistas, você convoca o seu conselho e fala assim, preciso reorganizar o meu orçamento, porque, de acordo com as minhas realizações, estamos acima ou abaixo do que foi projetado. E está aqui o nosso novo plano. Vocês aceitam? O conselho, é uma votação direta numa empresa, eles aceitam um novo orçamento. Pronto, é um processo legítimo de diálogo. Mas o que eles fizeram? Não, isso é ruim, porque, veja, vocês romperam o teto de gastos. Que narrativa idiota é essa? Então qual é a opção? Vamos dar uma carta branca para o Poder Executivo? Reajustar de uma maneira fácil o orçamento, quando ele erra o orçamento? Então, você fica completamente sem visibilidade, sem nenhuma chancela e até possibilidade de diálogo com o Congresso Nacional. Mas, assim, é um tamanho despreparo dos senadores e dos deputados que aceitaram a narrativa que precisava alterar o teto de gastos, romper o teto de gastos. Isso é da legislatura passada. E tivemos aí 45% de renovação na legislatura atual. E, mesmo assim, não entrou gente com essa capacidade de fazer esse tipo de julgamento. É inacreditável que nós estamos entregando a pessoas desqualificadas em economia, em contabilidade, em finanças, em até mesmo na questão tributária pública, de fazer uma votação do quilate que exige para você fazer. Isso que é, mas é muita emenda Pix rolando também, né? Vamos combinar. Também, certamente. Se eles tivessem chance, como foi o caso da Previdência, que eu até reclamei isso com o Lira, se os deputados tivessem tido a chance de ter discutido isso com amplitude, dentro de uma comissão especial, com bastante tempo, com a imprensa, com diversos setores conversando, mesmo um deputado, aqui eu vou deixar bem claro o que eu vou falar, mesmo um deputado sem nenhuma qualificação teria mais informação para poder fazer um bom voto. Mas essa oportunidade de ter mais informação não foi dada aos deputados. Então, mesmo que eles não tenham qualificação, eles poderiam fazer um bom voto baseado só nas informações que estavam circulando. E eu vou incluir a mim nesse caso, porque se eu sou um especialista ou tenho mais capacidade técnica na questão tributária, eu não tinha na questão previdenciária. Eu era um mero espectador como deputado. E eu absorvi muita informação dos outros deputados, do debate da sociedade, dos diversos setores que ganham, que perdem. Então, isso foi fundamental para que eu formasse a minha opinião e até mesmo estabelecesse a minha narrativa e meu posicionamento, por osmose. Mas essa chance de você saturar o ambiente com os debates do tema, nós não tivemos essa chance. Nós tivemos não a saturação, nós tivemos um atropelo geral de um tema extremamente importante e extremamente técnico. E eu acho que se a gente tivesse dado esse tempo aos deputados, mesmo não sendo qualificados, eles estariam fazendo um bom voto. E o melhor voto era para rejeitar. Pois é. Mas e as CPIs, hein, deputado? Porque, olha só, temos a CPI do MST, vou dar 2 exemplos, e a CPMI do 8 de janeiro. A oitiva do José Rainha, ele pediu para não comparecer. O STF disse que ele tem que comparecer, mas concedeu a ele o direito de ficar em silêncio. E o ministro Flávio Dino, na CPMI do 8 de janeiro, se recusando a entregar as imagens, né? Como que o senhor avalia essa questão, o envolvimento de medidas judiciais? Obviamente, isso é constitucional, mas por que José Rainha não queria comparecer? Por que Flávio Dino não quer entregar as imagens? Qual é a sua análise? Olha, vamos julgar aqui as forças. Eu acho o seguinte, eu acho que a CPI do MST, ela tem tudo para fazer um bom serviço e desbancar o que é
um falso movimento social, mas sim uma organização terrorista. É a minha opinião. Sempre acreditei isso, sempre achei isso. Tenho pessoas e até familiares no agronegócio e o método de ação desse pessoal é terrorista, de achar que é terrorista. Então, espero que eles desvendem isso, desmistifiquem isso e acabem com essa ideia de que é um movimento social, que tem que ser tratado como movimento social. Não, não é. Ele está no nível do Sendero Luminoso, do Peru, que era um movimento terrorista marxista. Então, a mesma coisa das Farc, que também é um movimento terrorista narcotraficante da Venezuela. É nesse nível que é o MST. Então, ele tem que ser desbancado pelo que ele de fato é. Então, eu acho que a CPI do MST tem mais chance, porque temos um relator, temos um presidente, temos uma maioria de deputados ali, então isso dá uma amplitude muito grande. É óbvio que todos aqueles que a CPI quer convocar, o sistema, que é um sistema criado pelos partidos de esquerda, e muito desse sistema é o judiciário foi também alimentado, nomeado por várias nomeações durante vários anos por partidos de esquerda, eles tendem a defender os seus próprios. E o movimento MST faz parte da esquerda. Então, todos aqueles juízes, todos aqueles partidos, todos aqueles nomeados vão querer defender os seus próprios. Então, eles vão fazer de tudo. Então, aí fica esse jogo. Agora, eu acho que, mesmo assim, a CPI tem uma chance boa de lograr sucesso. Tá? Eu acho que ela vai ter uma boa capacidade aí de desvendar e mostrar ao Brasil o que de fato o MST é, que é um movimento terrorista. Então, eu vejo por aí. Eu acho que a resistência que existe na CPI do MST, ela é mais tênue. Eu acho que a CPI está forte. A resistência vai estar muito tênue, muito fraca. É o oposto do que eu acho da CPMI do 8 de janeiro. Eu acho que é o inverso. Por quê? Na CPMI do 8 de janeiro, nós não temos o presidente, nós não temos o relator e nós não temos maioria de deputados e senadores presentes ali. Temos uma minoria de deputados e senadores e ponto. E você veja que praticamente o governo, a base do governo e aqueles que resistem até a própria ideia, resistiram até a própria ideia da CPMI durante muito tempo, eles têm maioria. Então, eles estão ali retardando o máximo possível qualquer tipo de informação. Eu acho que eles vão ter mais chance de retardar o processo. E, olha, parabéns ao presidente da CPMI, porque ele tem se conduzido, apesar dele não ser da oposição, ele tem se conduzido de uma maneira muito séria. E está vendo que está cometendo, que o fato da base do governo ser dominante tem evitado o desvendamento da verdade. Então, a função da CPMI é trazer a verdade à população brasileira. Então, queremos expor isso. Isso é bom para todo mundo, trazer transparência. Então, ele tem agido, e se não fosse pela ação dele, talvez algumas desses trâmites já teriam vencido, já teriam encerrado praticamente os trabalhos, porque não teriam acesso às informações que requerem um posicionamento sério e requerimento de informação e requerimento também de testemunho. Né? Se ele não agisse, nós não teríamos qualquer amplitude ali. Então, parabéns ao presidente, porque talvez ele, a vontade dele trazer a verdade, junto com uma minoria muito pequena de deputados e senadores. Então, ele está ali lutando contra uma maioria muito mais ampla e todo o sistema resistor. Então, eu diria que essa é a minha expectativa aí. Eu acho que a CPMI tende a arrastar o pé um pouco mais, tende a ser um pouco mais de atrito, mas eu acho que na CPI do MST a coisa pode fluir mais rápido e pode fluir até de uma maneira muito mais contundente. Então, deputado, outro assunto, né, que circulou em todas as manchetes recentemente foi a busca e apreensão que a deputada federal Carla Zambelli sofreu a mando do ministro Alexandre de Moraes. Né, os policiais federais, eles cumpriram esses mandados em pelo menos 3 locais, um deles foi no gabinete, na Câmara dos Deputados. E eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Por quê? Porque a deputada, ela se queixou, por exemplo, no momento em que os agentes estavam lá para entrar,
né? Eles não tinham a chave, não tinha nenhuma testemunha. E ela disse que isso só poderia acontecer na presença de um advogado da Câmara e da Polícia Legislativa. Isso fere, de alguma forma, a imunidade parlamentar? Olha, eu vou ser sincero porque eu não acompanhei os detalhes do caso da Carla Zambelli, né, deputada Zambelli. Não sei se houve devido processo legal, qual é a investigação, se ela foi protocolada ou não, ou se foi uma coisa monocrática, unilateral do ministro Moraes, eu não poderia afirmar. O que eu posso dizer é que, de fato, por um lado, ela está sendo questionada por algumas ações que ela teve no final de outubro, entre o primeiro e segundo turno. Eu acho que talvez seja isso que ela está sendo investigada, a questão Na do ato. verdade, é o envolvimento dela com aquele hacker da Vaza Jato, né? É aquela história lá de que ela teria pago a ele para hackear o sistema do CNJ, né? Até que saiu aquele mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes. Pois é, eu estava imaginando. A Carla consegue. Porque ela realmente está envolvida em vários processos, acaba confundindo mesmo, né? Eu não tenho como dizer, não saber esse negócio do hacker, eu aprendi durante agora, assim, a mídia falou sobre o hacker e que havia essa investigação, que ela tinha contratado o hacker. Eu não posso oferir se é uma história meio dela, absurda de se imaginar, né? Assim, pois é, eu não faço ideia o que tem de provas contra ela, o que de fato é verdade e se está tendo o devido processo legal sendo conduzido pelo Ministério Público junto ao STF. Eu não faço a mínima ideia. Não falei com a Carla sobre esse tema. Então, eu imagino que muitos deputados... Mas o fato dos policiais fazerem uma batida num gabinete de um parlamentar, sem a presença de testemunhas, o senhor tem conhecimento se isso realmente pode ser feito? A única coisa que eu diria nesse caso é o seguinte: se existe provas materiais óbvias e contundentes contra a deputada Zambelli, eles não precisariam fazer uma condução do processo de uma maneira atabalhoada. Poderiam seguir o devido processo legal. Isso protegeria até eles em querer, de fato, extrair a verdade do caso e trazer o processo à tona. Então, toda vez que você conduz o processo, não age de acordo com o devido processo legal, isso macula. Mesmo que você tenha razão, mesmo que você esteja todas as provas, então isso macula o processo. Então, eu gostaria de ver o devido processo legal. Não posso tecer qualquer comentário sobre o caso dela, porque eu simplesmente não sei. Estou completamente ignorante dos dois lados, o que é alegado pelo lado do acusador e o que é alegado pelo lado da defesa. Mas eu só acho que você tem que obedecer o devido processo legal. E se há, dentro desse processo legal, há uma possível violação de um direito parlamentar, aí agrava ainda mais. Então, é isso que eu acho que a gente tem que voltar ao senso comum aqui, estabelecer lei e ordem, que está faltando no Brasil. Nós estamos com as instituições do Brasil sem um ordenamento jurídico. É assim que eu vejo. As instituições estão agindo independente uma da outra e não há uma Constituição, de fato, que amarre elas todas num freio e contrapeso. Então, você tem o judiciário agindo, mesmo que ele esteja coberto de razão e coberto de evidências. É isso que eu acho. Maculam todo o processo. Então, eu não posso comentar além disso, porque eu realmente desconheço os detalhes. Sem problemas. Vamos girar, então, o assunto, falar a respeito agora do agro. Isso mesmo, estou com uma pergunta aqui a respeito disso, porque representantes do governo Lula teriam concordado em assinar um documento que compromete o país a cortar a sua produção agropecuária nos próximos anos. Qual é o impacto disso no agronegócio? Esses acordos internacionais, multilaterais, têm a função de controlar a produção do Brasil em
todos os sentidos. O agronegócio é o negócio estratégico do Brasil, é o negócio que lança e projeta o Brasil internacionalmente, é o negócio que daria liderança natural aos empresários brasileiros em todo o mundo, e eles não gostam disso. Eles não gostam disso, eles não podem entregar esse poderio todo, essa liderança toda, esse protagonismo ao empresariado brasileiro do agronegócio. Eles é que querem comandar isso. Então, grupos de interesse externo, governos externos, organizações supranacionais, ONGs, bancos, todas essas organizações não querem deixar o Brasil e os empresários do agronegócio brasileiro exercerem a sua liderança natural. Então, o governo brasileiro deveria, que, no mínimo, ter que proteger esse ativo, que é um ativo de negociação internacional maravilhoso. Se o governo, de fato, soubesse usar isso, estaria projetando o Brasil para a liderança. Mas o que o governo faz? O governo também se vende. O governo se vende a esses interesses internacionais e acaba afogando o que poderia ser a grande alavanca do Brasil nesse século XXI. Então, esse que é o problema. O problema do governo Lula, nós sabemos, né? Já começou errado na questão moral, ética, que foi um absurdo a própria eleição. No entanto, agora você vê os desdobramentos disso, e que são muito mais nocivos ainda. Então, ele está vendendo o país, vendendo as suas forças, as suas lideranças, ele barganha a entrega disso a quem paga mais. E essas organizações internacionais são muito poderosas. Estamos falando aqui de trilhões e trilhões de dólares, muitas vezes maior do que o PIB do Brasil. Então, essa é a nossa única arma que nós temos para poder barganhar o nosso posicionamento, a nossa soberania dentro desse contexto multipolar que está se criando no século XXI. E o governo está barganhando isso via esses acordos, assinando, entregando. Claro que tem uma contrapartida do outro lado, ele não vai fazer isso de graça, mas o brasileiro não vai ser o beneficiado, o Brasil não vai ser o beneficiado, os empresários do agro não vão ser beneficiados, muito pelo contrário, vão ser os prejudicados. Quem deve estar ganhando, e o único que deve estar ganhando é ele. Então, o governo está fazendo aí o que nós esperaríamos aí de um criminoso no poder, tá? Nada menos, né? Então, é isso que a gente tem que se revoltar contra isso e tentar mobilizar para criar uma oposição muito mais forte contra esse tipo de incursão, esse tipo de entrega. Agora, aproveitando que a gente já entrou um pouco nessa pauta internacional, eu gostaria de saber do senhor como o senhor tem visto a política na América Latina. Tivemos aí há pouco tempo uma reunião do Foro de São Paulo, aqui em Brasília. Até Maduro no Brasil, né? 2 vezes já, só nesse primeiro semestre. Como que o senhor vê essa aproximação com governos ditadores? Olha, a América Latina, o Foro de São Paulo, ele conta com 3 ditaduras consolidadas, que é Cuba, Venezuela e Nicarágua. São 3 ditaduras reconhecidas mundialmente como sendo ditaduras, estão consolidadas como tal. Agora, os demais países onde o Foro de São Paulo tem presidente, incluso o Brasil, eles não estão consolidados como ditaduras ainda. E, muito pelo contrário, estão fracos em quase todos os outros países. Então, o Foro de São Paulo está fraco. Ele sobrevive nessa penumbra de poder, que foi recriada com a eleição do Lula. Não existia Foro de São Paulo, ao menos como uma entidade forte, até a eleição do Lula de novo. Então, ele recriou isso. No fundo, ele está tentando recriar uma União Soviética latino-americana. Essa que é a ideia. E o Brasil, sem o Brasil, isso não acontece. E o Brasil, ele bascula, ele não tem o poder total ainda no Brasil. Ele quer consolidar esse poder, ele está trabalhando para isso. Para não ter mais Congresso, não ter mais oposição, não ter mais liberdade de expressão, não ter mais uma imprensa que critique ele. Então,
Ele está trabalhando firmemente para isso, ter controle tributário de todo mundo, poder mandar com dinheiro para todo mundo. Então, isso que ele está tentando fazer aqui, mas ele não consolidou ainda. É a mesma coisa na Argentina, que está muito fraco, já até falou que não quer ir para a reeleição. A mesma coisa no Chile, com o Boric, que está muito fraco, perdeu aí o Senado e talvez a Constituição que ele queria criar, uma Constituição extremamente assim, aquém de uma Constituição comunista, vai talvez tenha até uma rebordosa aí para o lado contrário, que os senadores conservadores façam até uma Constituição ainda mais conservadora. Então, todos os países, a esquerda está basculando. Peru tentou dar um golpe de Estado, foi deposto. E agora está a vice-presidente lá, fraquíssima. A mesma coisa em Honduras, fraquíssima base. Colômbia, ele vai ter que rever todo o seu ministério, porque não tem base, não tem popularidade. Então, veja que, fora essas 3 ditaduras consolidadas que eu mencionei, o Foro de São Paulo, na América Latina, está extremamente fraco. Vamos balançar, meus amigos, vamos balançar esse presidente do Brasil, porque se a gente balançar, ele cai. Se a gente balançar, ele cai. Os deputados aqui têm uma equação matemática que já está consolidada, temos 100 deputados da oposição, mas com a opinião pública do nosso lado e a mobilização popular que precisa ressurgir contra o governo, especificamente contra o governo, hein? A gente faz esse cara balançar e ele não consolida essa ditadura. É contra isso que a gente tem que lutar e é para aí que tem que estar o foco, fazer balançar esse governo. Pois é. Já na Europa, a situação é da direita avançando, né? Na sua opinião, isso mostra que os europeus estão mais para o lado da direita, ou eles não, depois de tantos anos agora, descobriram que o governo da esquerda acaba destruindo tudo de bom que existe? O senhor acha que é repúdio aos europeus, às políticas de esquerda? Qual que é a sua opinião em relação a esse avanço da direita? Eu acho que no minuto que você tem uma agenda da esquerda, ela fica mais óbvia, a agenda de controle totalitário da esquerda, ela fica mais óbvia. Isso às vezes demora, porque o governo de esquerda às vezes resolve tomar medidas muito mais tênues, mas o objetivo é o mesmo. Então, demora às vezes para ver os resultados e também ver as narrativas que formaram a opinião pública para gerar aquele governo. E muitas, com o tempo passa, essas narrativas vencem, né? As narrativas utópicas que criaram os governos de esquerda da Europa, aí passa com o tempo, com 20 anos aí de século XXI, as coisas mudam drasticamente. E o que está mudando drasticamente, acho que eu diria que seria uma das grandes rupturas que está tendo aqui, de grandes narrativas que estão se rompendo, essa ideia de consolidação de blocos, que os países precisam fazer parte de um bloco e que só no bloco você vai ter direitos e que só no bloco, fazendo parte de bloco, você vai ter a capacidade de barganha, de negociação, etc. O que está acontecendo no mundo hoje é uma reversão natural contra os blocos. As soberanias, um movimento soberanista, em que os países estão vendo que, poxa, é melhor ficar sozinho do que parte de um bloco que está se autorregulamentando fora de uma situação de liberdade. É exatamente isso que está acontecendo com a União Europeia. A União Europeia está extremamente regulamentada, os tributos estão altos, todas essas, eu diria que até parceria com a América Latina é difícil, não vai sair, não vejo isso como possível, porque o bloco é extremamente protecionista, ele também é muito regula demais tudo, então ele age como um grande cerceador de liberdades. Então as soberanias, as nações-estados estão vendo, poxa, é melhor a gente ficar fora desse bloco aí, porque por esse bloco a gente não vai ter, a classe média não ganha poder. E é isso que eu acho que é o X da questão. Quem está fazendo esse balanço é a classe média europeia, que está estagnada. Ela não está indo para lugar nenhum. Eles têm um modelo tributário que o Brasil está querendo pôr, esse IVA aí, que estanca a mobilidade social. É difícil você ter mobilidade social com IVA, cobrando tarifas muito altas. Tudo é caro na Europa, tudo é regulamentado na Europa.
Então, a classe média não tem poupança, não tem renda que eles possam usar para fazer compras de vários televisores, vários carros, viajar à vontade. Então, a classe média está arrochada. E, ao mesmo tempo, você tem um desafio que foi criado junto a uma grande ruptura, que acho que foi protagonizada agora, com o conflito na Ucrânia. Eles não deveriam ter cutucado essa onça, a verdade é essa. Eles estavam muito bem, a Europa estava muito bem com uma parceria com a Rússia e estavam crescendo nos seus acordos comerciais. A Rússia estava... O medo foi todo dos Estados Unidos, que interferiu na Europa via a OTAN. Ele que interferiu na Europa via a OTAN e basculou toda a equação de poder e dinâmica de interdependência entre Rússia e União Europeia. Não deveria ter feito isso, mas a incursão foi dos Estados Unidos. Então, a reação foi a Rússia invadir a Ucrânia. Não vou justificar a invasão da Ucrânia aqui, pelo amor de Deus, porque o Brasil tomou a postura certa. Condenamos a invasão da Ucrânia. No entanto, nós, como país, não podemos ficar aqui tomando posição de um lado ou de outro. Né? Não é o nosso conflito que nos interessa. Nós não temos aqui um cachorro nessa briga. Mas, como país, a gente tem que prezar pelo aquilo que é do nosso interesse. Agora, que visivelmente a cadência de eventos, a causa e consequência das coisas foi essa. Né? Rússia e União Europeia estavam estabelecendo e aumentando a sua interdependência econômica. Os Estados Unidos não gostou disso, achava isso negativo, resolveu intervir através da expansão da ONU, usando a Ucrânia como sendo o país proxy. Quem está perdendo são os ucranianos, infelizmente. Os ucranianos precisavam de um movimento soberanista, não precisavam fazer parte nem do bloco da União Europeia, nem parte do protetorado da Rússia. Tinham que conclamar a independência, que é o caminho mais difícil, é o mais caro, é o que exige muito mais da população e muito mais do país. Mas é o caminho certo. E, caso contrário, eles vão virar só uma peteca de jogo entre duas grandes hegemonias. É isso que está acontecendo agora. Ninguém mais está prestando atenção na Ucrânia, está tudo prestando atenção ou na OTAN, na União Europeia e Estados Unidos, ou na Rússia. Vocês repararam nisso. Então, essa dinâmica precisa acabar. Agora, os movimentos soberanistas, não só na Europa, mas na América Latina, até mesmo na Ásia, eles existem. É por isso que a China tem essa visão. Eu não diria que é da China essa visão, mas é uma visão compartilhada de uma nova ordem que está sendo criada até pelos países da Eurásia, né? Índia, China, Rússia, Arábia Saudita, Indonésia, vários países já se filiam. O Brasil está inserido nisso, porque é parte dos BRICS, que é uma visão multipolar, né? Uma visão de países independentes e acordos bilaterais entre eles, e é isso. Né? Então, estamos voltando para esse modelo. Não diria que voltando, mas eu diria que é um novo modelo que está surgindo no horizonte para repor o modelo multilateral, que era o modelo de blocos, né? Que só os blocos, grandes blocos que negociam, e de grandes poderes hegemônicos que estabelecem as suas zonas de controle. Olha, nós estamos dentro da zona de controle dos Estados Unidos, tá? Acredite se quiser. A gente não é livre como a gente acha. Então, por alguns aspectos, para o Brasil, o que está acontecendo na Ucrânia é positivo. Se o Brasil souber jogar esse jogo, que eu acho que o governo não sabe. O governo sabe se vender. Ou se vende para o Ocidente, ou se vende para esse novo bloco eurasiano. O Brasil não é para fazer nada disso, tá? O Brasil é meio que uma Ucrânia, só que sem o conflito de guerra. A gente é uma peteca aqui sendo jogada de um lado para o outro. De que lado você vai estar? Vai estar do lado dos Estados Unidos, vai estar do lado... Então, temos que estar soberanos, temos que estar independentes. E é o caminho mais difícil. Para isso acontecer, precisamos se armar e precisamos ter uma economia pujante, uma economia muito forte. As duas coisas seriam o ideal, mas temos que ter uma das duas coisas. E nós não temos nenhuma das duas coisas. Estamos com fraqueza na economia e com fraqueza na defesa. Então, eu diria que esse é o nosso quadro. Então, o que está acontecendo no mundo é isso, é um movimento soberanista que está entrando em conflito com esses ecos do século XX, do século passado, do século XX. Retornou. Acredito que alguém tenha feito alguma chamada, alguma ligação com o senhor. Foi. Então, a gente está... Sem problema, pode concluir.
Não, então, no fundo, a gente está vendo o conflito dessas duas grandes ideias. A ideia nova do mundo multipolar surgindo e a ideia versus a ideia antiga dos blocos hegemônicos e do mundo mais multilateral, de acordos multilaterais de blocos. Então, essa que é a grande distensão que está acontecendo no mundo. Eu, pessoalmente, acho que temos que ter um país independente. Não temos a necessidade de participar de bloco nenhum. Não precisamos participar do bloco da Unasul, que o Lula quer criar. Não precisamos participar isso é terrível. Retornar esse Unasul. Pois é. Nem do bloco hegemônico dos Estados Unidos, ou ficar à mercê da União Europeia. Não podemos entrar nesse jogo aí. Temos que sempre preservar aquilo que é nosso, mas para isso precisamos fazer introspecção do que é o nosso modelo, né? Ter um plano para tudo. Não acho que a gente tem esse plano para tudo, não. Pois é. Muito bem, mas deixa eu aproveitar que o senhor é de São Paulo, eleito pelo estado de São Paulo. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente poder encerrar com chave de ouro, porque os educadores, qual que é o cenário hoje em São Paulo? Educadores estão criticando a decisão do governo de São Paulo de não aderir a livros didáticos do MEC e usar material 100% digital a partir do 6º ano. O que o senhor acha desta decisão? Olha, eu não posso comentar sobre os detalhes dessa decisão, porque eu não sei do que se trata efetivamente. Mas, vindo do MEC, eu sou favorável a não... eu sou favorável já por preconceito. Aqui eu vou estar exercendo aqui meu preconceito nesse tema, sem ter lido o texto, sem ter lido do que de fato se trata. Vai que é de novo aquelas cartilhas, né? Que são aquelas cartilhas daquela época. Eu já posso imaginar com esse governo como é que esse MEC está agindo junto à educação pública em todos os estados. Então, todo estado que queira ir contra a cartilha do MEC, deste governo, estou totalmente alinhado. Então, boa decisão de não estar alinhado com o MEC de qualquer estado e ao meu estado também, está de parabéns. Perfeito. Bom, em relação à segurança pública, né? Nos últimos dias também, muito se comentou a questão do policial que foi morto, né? A polícia agora está sendo criticada pela ação no Guarujá, onde 14 criminosos foram neutralizados. Como que o senhor tem visto a gestão do governador Tarcísio de Freitas na segurança pública do estado? E aí eu quero estender, porque a segurança se atribui também ao DERIT, né, que é o secretário de Segurança Pública. Como é que você vê aí essa administração entre Tarcísio e DERIT no comando da segurança? Eu acho que a simbiose entre os dois é ótima. E o DERIT, ele é um policial militar. E é um policial militar Sim. muito qualificado. Ele foi um ótimo deputado e um ótimo parlamentar. E eu imagino que ele tenha sido a mesma coisa como policial militar. Então, esse conhecimento de causa é o que é necessário para você ter um bom técnico na gestão pública. Nada substitui a experiência. Você pode colocar a pessoa lá com a melhor índole, com a melhor vontade acadêmica de aprender o que é o cargo, mas se você não tem alguém que de fato sabe executar na questão de segurança pública, o resultado nunca vai vir. E o DERIT sabe executar, ele faz parte da execução disso. Ele é um ótimo secretário de segurança. Eu acho que só podemos recomendar as ações do DERIT. E conhecendo a personalidade do DERIT, aqui eu vou fazer um juízo pessoal que eu raramente faço sobre pessoas. Eu acho que o DERIT não vai deixar o crime dominar em São Paulo se ele puder. Ele vai agir contra o crime, sim. Ele não é uma pessoa que vai, vamos fazer vamos compor, é o que o Centrão adora fazer. Vamos compor com os criminosos. Não, o DERIT não vejo com esse perfil, não. E eu tenho certeza que também o Tarcísio não é dessa laia, né, de entregar um Estado tão importante a grupos criminosos, organizados, espúrios, que só pregam a destruição. Muito pelo perfil de origem do próprio Tarcísio, que era um militar, e também da condução dele, que foi durante o governo Bolsonaro. Então, eu não vejo que nenhum desses dois
tem a intenção de fazer composição com grupos criminosos. Então, se os grupos criminosos de São Paulo deveriam estar temendo, sim, a ação dos dois. E eu fico até interessante ver quem é que vem reclamar da ação dessas duas personalidades. Por quê? Porque, mesmo que do perfil, são funcionários públicos, lembrando, Derrite e Tarcísio sempre foram funcionários públicos. No entanto, sempre foram bons funcionários públicos e exemplares, do ponto de vista de serem retos na questão de honestidade, prezar pela integridade. Então, esse tipo de execução que eles estão fazendo, uma vez que alguém critique isso, torna a luz contrária a quem está criticando. Então, é bom a gente trazer à luz a quem está criticando, porque esses sim que são o problema, fazem parte do problema. Né? O crime organizado do Brasil, ele é massivo, ele comanda centenas de bilhões de reais. Eu estou falando, sem exagero aqui, centena de bilhão de real. Comanda juiz, comanda advogado, comanda partido político, comanda mídia, comanda várias coisas. Se você não tem boas pessoas dentro da máquina pública agindo de forma idônea, você está com um grande problema. E eu acho que nós temos aqui o contrário. Temos boas pessoas agindo da forma certa e que não vão se vender a esses grupos criminosos. Então, espero que eles tenham mais sucesso no combate ao crime, tal qual eles estão exercendo agora. É isso aí, perfeito. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, agora sim eu falei certo. Muito obrigada por essa aula, esse bate-papo que foi também uma oportunidade da gente aprender um pouquinho com o senhor. Obrigada mesmo pela sua participação. Obrigado, boa noite. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.